Boa noite a todos, meu nome é Juliano. Vamos fazer a oração inicial. Vamos agradecer pelo dia de hoje e vamos pedir não para que Deus resolva nossos problemas, né? Mas para que Ele dê força e discernimento para que a gente possa chegar ao caminho certo, para a gente ter a paz que a gente tanto almeja. Bom, o José até estava falando, né? Ele falou de vir aqui recarregar as energias, né? E hoje a palestra é sobre energia, né? Um exemplo que fica bem claro, a gente tem que imaginar que a gente é um instrumento, uma máquina, né? Se a gente tiver um carro e a gente tem uma verba restrita para colocar gasolina, a gente tem R$50 para colocar gasolina toda semana. A gente não vai ficar andando com esse carro à toa, né? Assim, para cima e para baixo, gastando gasolina sem ter um destino, né? Sem ter um lugar para ir. A gente vai deixar ali para fazer uma compra no mercado, para pegar um filho na escola, né? E vai deixar um pouquinho ali de reserva para caso a gente precisar ir numa emergência, né? E o nosso corpo é a mesma coisa. A gente vem aqui, recarrega as energias, né? Como disse o José. E essa energia a gente é limitada também, né? A nossa, do corpo material nosso aqui. Então a gente tem também um limite, né, de combustível a se colocar. A gente não consegue extrapolar mais que esse limite. E a gente consegue rodar um número limitado também de quilômetros, né? Digamos assim, né? Então a gente tem que ter muita consciência e sabedoria para ver onde que a gente vai gastar essa energia. E a gente tem gasto a energia como se ela fosse limitada, como se a gente tivesse aí um passe livre no posto de combustível para ir lá qualquer hora recarregar, e não é bem assim que funciona. Tudo que a gente faz na vida é gastar energia. A gente está parado, a gente está dormindo, a gente está se movimentando, a gente está gastando energia, não só física, mas mental também, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar rodando à toa, né? Fazendo essa analogia com um carro, né? A gente tem que ter um destino, né? A gente tem que ter um norte para seguir, e a gente tem que evitar os desvios aí que vai fazer com que o nosso carro gaste mais combustível, né? Porque, na verdade, o nosso combustível é o tempo, né? Então a gente tem um tempo limitado, a gente faz essas coisas dentro desse tempo, e acabando esse tempo, né, que seria nosso combustível, a gente não tem revisão, não tem conserto, não tem como a gente aumentar, né, esse tempo. A gente tem um tempo pré-fixado que a gente não sabe qual que é, e a gente está gastando energia às vezes aí sem saber o caminho que a gente está indo, né? A gente está andando aí em círculos, está andando sem destino, gastando uma energia que a gente foi dada a nós, que é limitada. E a gente, primeira coisa importante que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que, em primeiro lugar, gastar essa energia com a gente mesmo. Então a gente tem que pensar, em primeiro lugar, na gente, e depois a gente pensa no próximo, né? Às vezes até parece um pouco egoísta, né? Mas isso vai bem de encontro aos ensinamentos mesmo cristão e o ensinamento da própria doutrina espírita. A gente, o maior ensinamento de Cristo, né, quando ele encarnou aqui na Terra, foi amar a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo, né? Então, se a gente tem que amar o próximo como a si mesmo, ele deixa claro que o a si mesmo ele vem em primeiro lugar, né? Então, a gente tem que primeiro ter esse amor incondicional com a gente mesmo, e depois a gente consegue se preocupar com as necessidades, com os problemas do próximo, né? Até quem tem filho, né, às vezes fala, não, mas eu penso no meu filho primeiro do que qualquer coisa na vida, né? Eu também tenho 2 filhos e às vezes a gente se pega mesmo fazendo isso. Mas se a gente não cuida da nossa saúde, a gente não consegue cuidar da deles, né? Se a gente não cuida da nossa saúde mental, a gente não consegue dar o exemplo para que eles também tenham saúde mental, né?
Então a gente, por mais que pareça tentador que a gente pense neles primeiro, a gente tem que tomar cuidado porque a gente tem que pensar primeiro na gente para a gente conseguir continuar ajudando, para a gente continuar dando suporte tanto financeiro quanto espiritual, moral, né? Até um exemplo que é bem elucidativo, aqui quem já andou de avião, quando a gente vai, antes do avião decolar, né, tem as normas de segurança e quando a pessoa ali ela está explicando que se houver uma perda de pressão da cabine, né, vai cair a máscara de oxigênio. E é muito importante que você coloque em você a máscara, antes do que qualquer outra pessoa. Porque se você não colocar em você e for tentar colocar em outra pessoa, pode ser que você desmaie antes de conseguir ajudar alguém, e aí você não está nem ajudando a pessoa que está do seu lado e também não está nem se ajudando, né? Então é muito importante que a gente primeiro tenha esse autocuidado com a gente. Essa energia que a gente tem que gastar mais mesmo, assim, que a gente tem que estar disposto a gastar é com o nosso bem-estar. Se cuidando, cuidando da nossa alimentação, cuidando do nosso sono, cuidando da nossa higiene mental, né? E aí a gente consegue dar o exemplo, né, para os filhos, que se a gente está ali desequilibrado e o filho está vendo que você está desequilibrado, a família toda começa a vibrar de uma forma também que vai criando um desequilíbrio maior, né? Então a gente tem que estar sempre pensando na gente em primeiro lugar. Até se a gente começar a comer muito mal e a gente começar a beber durante a semana muito e os excessos, né? Na cabeça das crianças que estão ali do nosso lado é que a gente não se preocupa, né? com o nosso corpo, com a nossa vida. E eles veem isso como uma mensagem e eles também acabam não se preocupando com a deles, né? Porque se o meu pai que tem autoridade, ele não está preocupado com ele, eu também não preciso me preocupar, né? E a criança vai crescendo sem essa ideia de autocontrole, de cuidado com ele mesmo, né? E isso no futuro vai trazer prejuízos muito devastadores, né? Por isso que a gente tem que estar sempre atento, né, aos nossos atos, às práticas diárias nossas, né, e principalmente, quando eu digo os nossos atos, são naquelas práticas ruins que a gente faz, né? Por exemplo, o pré-julgamento, né? A gente ali tem às vezes um colega de trabalho, né, que a gente junta 2, 3 ali e começa a falar de uma terceira pessoa que não está ali, né, e fica aquela fofoca, né, fica aquele julgamento, aquela coisa que como se aquelas pessoas que estivessem ali, né, falando dessa terceira pessoa, fossem pessoas sem nenhum defeito, pessoas iluminadas que não precisam mudar nada, né, da atitude delas. Então, já que elas estão tão bem assim, elas começam a analisar a atitude das outras pessoas, porque elas estão com tempo sobrando ali, né? Então, isso é uma prática que acaba consumindo essa nossa energia vital, né? Acaba indo para o ralo ali uma energia que a gente poderia estar fazendo alguma coisa para a gente ou para o próximo, né? E a gente está ali fazendo um julgamento sem saber o que a pessoa está passando, né? O que está acontecendo de fato na vida da pessoa. Às vezes eles estão ali focando que a pessoa chega atrasada ou que não tem comprometimento, né? E às vezes a pessoa está passando por um problema tão grave que ela não está conseguindo ali, né? Lidar com a situação. Então esse pré-julgamento, esse julgamento que a gente, que todo mundo faz, né? Que a gente tem essa mania de, às vezes até mesmo a gente vê alguma coisa na televisão e a gente já lança a nossa opinião como se fosse a mais correta do mundo, né? Como hoje em dia a gente ficamos expert em todas as matérias, em todos os assuntos, né? A gente questiona procedimento médico, a gente questiona a opinião do advogado, a gente questiona tudo, né? Não que não seja bom questionar, é bom questionar, mas a gente acaba tendo um pouco de prepotência nesse julgamento, que a gente acha que o nosso julgamento é o mais correto. E isso é um dos fatores também que acaba fazendo com que a nossa energia ali durante o dia ela vai diminuindo, que a gente não, as coisas importantes que a gente deveria fazer acaba não fazendo, né? Até um exemplo que eu passei recentemente agora, eu fui num velório de um parente nosso, e durante a
a liturgia do velório, o padre ele estava com o celular na mão, né? E por um tempo grande, assim, ele ficou com o celular na mão enquanto as pessoas estavam ali orando, cantando, né? E ele estava aparentemente mexendo no celular, né? Eu comecei a pensar, falei, nossa, mas o padre está aqui dando, né, a última palavra, né, para falecido, e ele está ali com o celular na mão, né? Fiquei até um pouco incomodado, assim, né? Ao ponto de quase já não estar com o foco ali meio desviado, né, do que a gente estava ali fazendo, né? E quando as pessoas acabaram de fazer a oração e de cantar, ele estava procurando uma passagem que a falecida tinha lido na missa no final de semana anterior ao falecimento dela. Era uma passagem que, eu não vou me lembrar a passagem, mas era uma passagem de Timóteo, que falava que ela estava se despedindo e que o fim dela estava próximo, né? Como se fosse ali um prenúncio do que iria acontecer, né? Então ele estava procurando ali essa passagem que ela tinha lido na missa na última semana, e ele demorou para achar ali, mas o desfecho daquilo foi muito importante, porque as pessoas ali acho que estavam pensando que ele estava fazendo alguma outra coisa, né? E ele estava ali procurando algo que iria tocar realmente o coração das pessoas que estavam ali, né? Isso acaba dar um chacoalhão na gente, né? Que a gente está ali já fazendo um pré-julgamento, sem saber o que está acontecendo, né? E, na verdade, está acontecendo o contrário, né? A pessoa está ali totalmente pensando nas demais que estavam presentes no local ali, né? E ele até ainda resume, que fala que a única coisa que Jesus espera, né, quando a gente vai para o plano espiritual, é que a gente esteja amando, né? Então, quando Jesus encontra a gente, quando a gente tem o desencarne, a única coisa que ele vai se importar é que se a gente está com o sentimento do amor dentro da gente, né? E ele fala da importância, então, de se amar todo dia, porque como a gente não sabe a data que a gente vai passar para o plano espiritual, né? Então, que a gente esteja amando todo dia, para que quando ele encontrar a gente está em comunhão com ele, né? E essa foi a mensagem que ele passou, foi algo que foi marcante, foi bonito e acabou caindo por terra aquele sentimento que eu estava ali, né? Que estava incomodado com a presença do celular ali, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? De ficar julgando as pessoas, porque a gente acaba fechando uma porta, né? Às vezes a gente acaba não estreitando um laço, né? Por um pré-julgamento que às vezes a gente não conhece a pessoa e está ali fechando uma porta, às vezes para uma pessoa que talvez seja muito boa, né? E a gente está com um pré-julgamento que impede, que faz essa barreira. E isso acaba muito com a energia da gente, né? Se a gente não tem nada para se falar, né? Às vezes a gente não tem algo bom para falar, às vezes está ocioso ali, né? E acaba entrando na onda que está todo mundo ali falando mal. Ali está, né? O silêncio é uma prece. Então a gente fica em silêncio, a gente não sabe como dar a opinião nossa, a gente não tem, né, como dar opinião, se a gente não conhece a pessoa, se a gente não sabe de fato os problemas que ela está passando. Então que a gente fique em silêncio, que a gente recue, que a gente saia desse ambiente que está sugando essa energia necessária para a gente fazer coisas boas, né? E até mesmo na psicanálise, né, quem faz terapia ou quem já fez terapia, eu já fiz terapia há muito tempo, a gente acaba aprendendo que muitas das vezes que a gente julga alguém, que a gente está apontando um defeito, é algo que a gente tem dentro da gente, só que a gente se incomoda com isso, porque a gente está incomodado com o fato da gente ser parecido com aquela pessoa que a gente está apontando o dedo, né? Então, às vezes a pessoa tem uma atitude que a gente acha errada, e a gente fica extremamente incomodado porque a gente, no nosso íntimo, também faz a mesma coisa, só que a gente não tem coragem de ir atrás, procurar uma ajuda, né? Porque fazer terapia é algo dolorido, não é algo não é algo prazeroso, né? É algo que a gente tem que ver as nossas falhas e como a gente vai encontrar mecanismos para superar as nossas falhas. Então é um processo muito dolorido, né? De crescimento. Então, muitas vezes a gente está julgando a pessoa ali porque ela é muito parecida com a gente. E a gente está achando que ela é extremamente o contrário do que a gente é, mas se a gente está julgando ela, porque a gente também está com algum defeito ali, né? A gente também está com alguma falha nossa. Tem até uma
uma passagem aqui que resume bem. Deixa eu ver aqui onde que está. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu, que julgas, fazes o mesmo. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, às vezes a gente acha que por vir no centro, ou vai na igreja, né, ou lê todo dia a Bíblia, faz oração, faz evangelho no lar, a gente acha que a gente está, só por isso a gente acha que já está no caminho certo, né? Que a gente está melhor do que muita gente, né? E isso, por mais que seja importante, né, a gente fazer tudo isso, de vir ao centro, de ler a Bíblia e tal, não é o mais importante, porque o que mais importa são os atos que a gente tem, né? Porque não adianta nada a gente saber, vir aqui e saber tudo que fala Allan Kardec, tudo que está no livro dos Espíritos, né, no Evangelho, a gente sabe tudo que é, né, na doutrina, só que às vezes os nossos atos não estão nada condizentes com a doutrina, né? E muitas vezes tem gente que nunca entrou numa casa espírita, que nunca foi à igreja, que não sabe às vezes nem ler, e às vezes tem um comportamento muito melhor que o nosso, tem uma atitude muito mais honesta, muito mais acolhedora, né? Então, é o que essa passagem diz, né? Não adianta saber a lei, a gente tem que praticar a lei, né? Então, não adianta a gente falar o que é certo e o que é errado, né? A gente tem que, na verdade, saber o que fazer, né? Os nossos atos, não o das outras pessoas. Cada um é responsável pelo seu próprio ato. Então, a gente, cuidando do ato das outras pessoas, isso não tem interferência alguma nem para a gente, nem para outra pessoa, né? Pode ter interferência negativa para a gente, né? Porque a gente está fazendo uma prática ali que não condiz com os ensinamentos que a gente vem aqui aprender, né? Outra coisa, né, mudando um pouco de assunto agora, outra coisa que acaba diluindo muito na energia, acaba enfraquecendo muito a nossa energia, é a preguiça, né? A gente não pode confundir com o descanso, é aquela preguiça que a gente fica ali num estado ali paralisado, né, vendo só porcaria no celular, fica ali passando um vídeo atrás de um vídeo, a gente não está nem descansando, não estamos nem aprendendo, não estamos fazendo nada que seja útil, né, e a gente fica ali um tempão, a hora que vê passou 40, uma hora ali, né, já. Essa preguiça da gente às vezes estar ou até mesmo descansando, ou orando, ou fazendo alguma coisa construtiva, né? Tá mais tempo ali com a esposa, Hoje em dia é muito comum, né? A gente vai na casa das pessoas e a gente tá conversando ali, tem um no canto que fica quietinho no celular ali, fica um tempão ali passando o celular. Às vezes o marido e a esposa também fica, às vezes a gente vai sair para jantar fora assim e tá um casal na mesa, os dois no celular o tempo inteiro, não se conversam, não sabem mais a vida um do outro, né? Então a gente fica é uma preguiça, né, na verdade, que acaba virando um vício até essa sensação de que a gente não consegue tomar uma atitude positiva. Então a gente fica ali na posição mais fácil, ali consumindo algo que não tem finalidade alguma, né? A gente está ali vendo, às vezes, coisas até engraçadas, às vezes até que tem alguma prática, né, útil, assim, mas a gente não precisa disso, né? Às vezes a gente fica lá vendo como que conserta um chuveiro, fica vendo um vídeo de 10 minutos como conserta um chuveiro. E às vezes a gente nunca nem vai consertar esse chuveiro, né? A gente fica ali paralisado naquela sensação de letargia, a gente fica estagnado. Isso acaba roubando muita energia nossa, porque quando a gente dorme, a gente já produz muita energia para o nosso corpo continuar vivo. Quando a gente está nesse estágio assim, que a gente está consumindo alguma coisa, está interferindo na nossa energia também. Então
Às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso, aqui, ver que está ali nessa posição aí, que está deitado ali, que não está descansando, que está levantar, fazer alguma coisa, vai comer uma fruta, vai ler algum trecho do evangelho, de algum livro, né, de alguma coisa, vai ficar um tempo ali com as crianças, com a mãe, com o pai, com a esposa, né? Faz alguma coisa diferente, né? Faz uma brincadeira, faz alguma coisa que seja, que venha repor a energia, né? E não tomar a nossa energia ali, que é tão difícil da gente repor energia, né? Tão difícil a gente fazer alguma coisa que a gente fala, nossa, isso aqui me deu agora uma vontade de viver de novo, assim, né? E perder essa energia é muito rápido, é muito fácil, é algo que acontece de uma forma que a gente nem percebe, né? E repor ela é tão difícil, é custoso, é trabalhoso, é algo que demanda prática, que demanda concentração, né? Disposição. Aí às vezes também a gente fica, né, na televisão ali vendo só noticiário, né? A gente fica, às vezes eu vou na casa do meu pai lá, ele tá o dia inteiro vendo notícia, né? E aquilo ali, ele fala, não, mas eu tô me informando, né? Mas você precisa daquela informação, né, para o seu dia a dia. A gente precisa saber um desastre natural que aconteceu do outro lado do mundo, a gente precisa saber de um assassinato que aconteceu em outro estado, né? A gente não precisa dessas informações, e isso não é insensibilidade da nossa parte, né? Muito pelo contrário, isso é a gente estar alinhando o nosso pensamento com as coisas boas, né? Então a gente fica ali vendo uma notícia atrás da outra, né? Coisas ruins, muito difícil um jornal retratar algo que seja positivo, algo que seja alegre, né? De 10 notícias, talvez uma seja algo que seja positivo, né? E a gente não precisa dessa informação, isso não é se informar, né? Se informar é a gente ter a base dos princípios, de uma leitura que vá construir nossa opinião, que vai mudar o nosso jeito de pensar, né? Isso é informação, a gente está bem informado com as coisas que edificam, né? Com as coisas que a gente vai conseguir utilizar para a gente ter uma atitude melhor, para a gente ter, às vezes, uma visão diferente de um problema que a gente está passando ali, né? Às vezes um livro, uma leitura assim bem que seja agradável, né? Isso sim é uma informação útil para a gente, é algo que a gente vai se informar, né? Agora, a gente saber que alguém foi assassinado aqui na cidade ao lado é uma informação que a gente hoje você faz o que com essa informação? A gente não vai fazer nada, né? Amanhã a gente também não vai fazer nada com essa informação. Daqui a um tempo a gente nem vai lembrar mais dessa informação, né? E isso não é o que faz com que a gente esteja atualizado, né? A gente tem sim que saber o que está acontecendo no mundo, a gente tem que saber o que se passa, né, no nosso país, na nossa cidade. Não é se isolar de tudo isso, mas a gente não pode cair nessa tentação de ficar só nisso, né? Então a gente fica ali, a gente assiste o jornal da manhã, o jornal da hora do almoço, o jornal da noite e um pouquinho antes de dormir vai mais um pouquinho de jornal, né? Acaba sendo tanta informação inútil, né? Que a gente não precisa, que consome a nossa energia de uma forma muito grande, né? A gente acaba perdendo essa energia com coisas que tá ali na nossa frente, a gente não tá nem tomando uma atitude positiva, mas está acabando com a nossa energia, né? E o nosso combustível está acabando, o nosso carro está ficando ruim, o motor está começando a falhar, né? Que a nossa cabeça, às vezes o pneu que é a perna está começando também a falhar, e a gente está rodando, sem ter caminho, né? A gente está ali no telefone sem saber o que a gente está vendo, a gente está na televisão sem saber o que está fazendo, a gente está numa festa sem saber o que está acontecendo, porque a gente está no mundo virtual, né? A gente está ali hoje é um problema muito grave que a gente tem com os filhos, que é o mundo virtual, porque às vezes eles estão ali dentro do nosso quarto, né? Tá seguro, está protegido, e eles estão num outro universo, né? Eles estão num universo às vezes que está falando de droga, está falando de violência, está falando de coisas ali que acabam gerando jovens agressivos ou jovens preconceituosos, né? E tá dentro de casa, né? A gente tá ali fechado no quarto, não tem nenhum perigo externo, mas as crianças estão num outro mundo, né? Não estão na nossa casa, elas estão num ambiente que a gente não tem controle.
A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente consome, com as coisas que a gente se propõe a gastar energia, para que a gente consiga equalizar a nossa gasolina até o fim com coisas que realmente valham a pena, né? Então a gente tem que ter em mente que todo ato nosso é energia que está indo embora. Então, para a gente tomar cuidado e ver o que realmente importa na nossa vida, onde que vale a pena a gente colocar o combustível e em que direção que a gente quer ir, né? Era isso que eu tinha para falar hoje. Agradeço a presença de todos.